Shalom, queridos. Como de costume, eu amo estar aqui, eu amo estar vendo cada rosto que está aí nesse grupo reunido. E para aqueles que vão assistir pelo YouTube mais à frente, que Deus abençoe vocês com um coração ensinável, com ouvidos abertos espirituais para entender aquilo que o Senhor vai ministrar, além do que eu falar, porque eu sei e o Espírito Santo, ele é lindo, maravilhoso, e ele que nos ensina a cada momento, até quando nós estamos dormindo, né? E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês sobre transições. Transições. Nós temos andado em transições, né? Temos aprendido os ciclos de Deus, e o Senhor está levantando um povo profético, né? Um povo profético de Issacar. Né? O povo de Sacar era aquele povo que conhecia os tempos e as estações, e por isso sabia o que deveria ser feito em cada momento, em cada ciclo. A tribo de Sacar era uma tribo cheia de sabedoria para fazer transições. Então, hoje eu quero trazer esse entendimento dessa transição que nós estamos agora. Enquanto nós adorávamos ao Senhor, o Senhor me levou a algo muito profundo, porque nós sabemos que dia 12 é Páscoa, e nós vamos comemorá-la, né, de sexta até domingo. Só que esse dia que nós estamos fazendo essa reunião hoje, seria o dia que Deus e Jesus estaria reunido com os discípulos para ministrar a ceia a eles, para dizer a eles que era para repartir o pão. E enquanto a gente louvava, o Senhor foi me levando a esse momento de como estava o coração dele naquele momento em que ele estava ali com os discípulos para partir o pão antes da sua entrega na cruz. Então, esse é um momento de transição para nós também, um momento de lembrar, memória de Cristo, tudo que ele fez, tudo, todos os momentos que ele esteve aqui na Terra, para transicionar a nossa mente de uma mente cativa ao sistema da época, ao sistema que nós vivemos hoje, ao sistema do reino de Deus. Então, em 1 Crônicas, quem quiser estar anotando para depois ler, é 1 Crônicas 12, versículo 23 e depois o versículo 32, que diz assim, 1 Crônicas 12, 23 e versículo 32, que diz assim: Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. No 32 diz: E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Tremendo isso. A tribo de Sacar sabia os tempos, sabia como ensinar as outras tribos como eles deviam se conduzir de tempos em tempos. Então, nós vamos estar observando essas coisas que eram sabedoria dada a eles ali. E para que nós possamos atingir o nosso destino profético, nós precisamos fazer transições que surgem à nossa frente, né? A Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço, né? Avanço. Então, nós estamos em tempo de avançar, né? Mês de Nissan, mês da tribo de Judá, aqueles que estavam à frente, o primeiro mês do ano, início da primeira festa, que é Páscoa, que fala da libertação. Então, nós estamos transicionando, estamos começando o ano com uma nova chave, um novo momento para cada um de nós. E o que é transição? É a passagem de um estado ou de um estágio, de assunto ou de um lugar para o outro.
é como se fosse um palco que muda numa cena, né? Quem já foi em teatro sabe que tem o primeiro ato, segundo ato, então vai mudando os cenários, né? E nós saímos de um ato para outro ato até que a cortina final caia sobre uma temporada da nossa vida, foi o que eu escrevi aqui. Então, é um curso também, pode ser chamado assim, um curso na escola, e pensa num programa aí de um curso que você faz e você vai terminando os estágios dele, né? Isso é transição. Você sai de um primeiro período para o segundo, para o terceiro, e vai se preparando para seguir o próximo curso. Também pode-se dizer que transição é uma mudança de movimento ou desenvolvimento, existindo uma evolução de uma forma ou estágio ou estilo para algo diferente. Também é um deslocamento ou uma modulação musical, guardem isso, modulação musical, ou uma passagem, levando de uma sessão para outra. Questões fundamentais da transição. Primeiro, cada transição é diferente. A minha transição está sendo de um jeito, a transição de cada um de vocês vai ser de outro, porque nós temos vidas diferentes, situações diferentes, coisas acontecendo diferentes, mas dentro de uma atmosfera, de um ciclo, somos todos iguais. A maneira com que vamos agir dentro dessas transições é que vai fazer toda a diferença. Cada transição tem o seu tempo determinado para começar e para terminar. Cada transição tem o seu nível de dificuldade diferente para cada pessoa, dependendo da maturidade que você já alcançou. Cada transição tem uma guerra espiritual específica. Para cada transição, há uma medida de fé necessária. Uma medida de fé necessária, não ser medíocre, não ser presunçoso, porque cada um tem uma medida de fé para cada momento que vive. Amém? Por que as transições ocorrem? Quando estamos em movimento, chega o tempo necessário para a mudança. Ninguém consegue viver para sempre como um bebê, né? Nós nascemos e aí tem aquela mãe que cuida ou a pessoa que vai cuidar, que adotou, não sei. Então, ali nós somos totalmente dependentes daquela pessoa que vai cuidar da gente como bebê. Assim também no mundo espiritual, quando nós nascemos, nós somos ali amparados por um pai ou uma mãe espiritual que vai cuidar, vai nos ensinar, vai nos encaminhar. Então, sempre vão ocorrer transições, desde o momento que nós nascemos até irmos embora desse mundo. E eu creio que quando formos também vamos ter muitas surpresas, né? Que a gente não sabe ainda, mas que o Senhor vai preparar muita surpresa para nós, que é um Deus criativo, é um Deus que está sempre fazendo coisas novas. Nossos desenvolvimentos ocorrem nos processos da vida a partir de uma forma, de um estágio ou de um estilo para o outro, né? Como você era há 3 anos atrás, como você era há 10 anos atrás. Então, você já mudou, e o que mudou? Como mudou? Qual foi o estilo que você passou a adquirir nessa estação que você está vivendo hoje? Você regrediu ou você avançou? Quando chega num ponto em que a mudança é necessária, podendo ser abrupta, acompanhada de perdas ou de ganhos. Então, em cada fase de transição, há uma transição em si, né? Nós estamos ali com pai e mãe e, de repente, a gente casa. E aí é outra transição bem abrupta, porque muda tudo na nossa vida, deixa pai e mãe para viver com o marido, né? E, de repente, outras situações acontecem, vêm os filhos,
E aí são outras transições que cada um vai responder ao seu jeito. Para cada transição, nós temos que possuir a nossa herança. E devemos chegar ao fim, ou morte, ou para uma fase para iniciarmos a outra. Ou nós morremos naquela transição ali, como a gente observa muitas pessoas que morreram no meio de uma transição, não conseguiram avançar. E aí eu digo que o cemitério é o lugar mais rico que existe. Por quê? Porque tem muitos talentos enterrados, né? Muitos livros que não foram escritos, muitas doações que não foram feitas, muitas coisas que Deus pediu e que as pessoas não fizeram. Morreram naquela estação, sem avançar naquilo que o Senhor propôs a elas. Então, também nós precisamos deixar as coisas para abraçarmos outras. E como é difícil as pessoas largarem as velhas coisas para alcançar outras. Eu posso dar exemplo aqui que eu estava conversando com alguém da minha família essa semana e ela se interessou muito no Evangelho. Eu comecei a explicar a ela o que era o Evangelho, como é que era. Aí ela falou assim, eu quero, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que crer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Agora, eu falei especificamente, Jesus é o único. E ela, como uma boa católica que é, falou, mas eu gosto muito da Fátima, né? E aí eu disse, pois é, esse é o caso. Você tem que abandonar, renunciar a toda a idolatria. E eu comecei a explicar a ela o que era idolatria e por que não era digno de Jesus ela ter uma divisão de amores. E aí fui explicando, então, como é difícil. Depois ela ficou olhando para mim e falou, eu vou pensar. Então, como é difícil deixar as coisas, as culturas. Mas desde pequenininho que eu aprendi assim. Uma vez eu disse assim, a pessoa me perguntou assim, qual é o teu signo? Aí eu disse assim, eu não tenho mais signo, eu não sou regida pelos astros. Eu sou regida por Deus, pela palavra de Deus. Aí a pessoa, que bobagem, todo mundo tem signo. Quer dizer, cultura que a pessoa abraça e como é difícil ela desarraigar daquilo, né? E outra coisa também, nós precisamos guerrear pelo fim de umas e guerrearmos pelo fim de outras. Quer dizer isso, eu tenho que guerrear pelo fim das culturas erradas que eu abracei e que aquilo ali está cheio de espíritos malignos me prendendo naqueles paradigmas. E hoje o pastor Rony falou sobre isso à tarde, o pastor Rony falou ontem no ensino, e eu até peguei aqui que é paradigma para falar para vocês. Paradigma quer dizer uma série de suposições, conceitos, valores e práticas que constituem um modo de ver a realidade para a comunidade que compartilha dessas ideias, especialmente no que diz respeito à disciplina intelectual. E aí a gente tem que pensar, isso, que paradigma é esse que eu estou vivendo? Que conceito é esse que eu estou vivendo que me faz ficar longe da palavra, da vontade de Deus? Então, são guerras que nós temos que vencer dentro da nossa mente, dentro dos conceitos que nós fomos criados. Hoje foi falado isso à tarde também, sobre a Páscoa, como ela deve ser feita, por que as pessoas saíram da Páscoa verdadeira, que tem que ser perpétua, a festa da Páscoa é perpétua, está na Bíblia, em Êxodo 12, 13. E por que nós saímos disso? Porque nós fomos transicionados através dos tempos a uma cultura errada, a cultura dos gregos, a cultura que se misturou na verdadeira igreja para transformar numa confusão que a gente sabe que é Babel. Já dei esse ensino aqui para vocês.
Babel foi onde começou toda a mistura. Por isso Deus os separou e dividiu as línguas. E até hoje nós temos essa dificuldade. Cada um fala de um jeito, cada um quer ensinar de um jeito, mas só existe um jeito de ser ensinado, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem mistura. Ela é simples, ela é pura e ela é radical. Não tem. Como é que se fala, gente? Agora eu esqueci a palavra. Não é relativa. A palavra não é relativa, ela é radical, ela é absoluta. O Senhor diz: o mentiroso é filho do diabo. Ah, não, mas eu posso mentir só um pouquinho, só porque é uma mentirinha branca. Mentira é mentira. Então, é absoluta, a palavra é absoluta, né? Então, nós temos que guerrear sobre essa cultura que fica na nossa mente através dos tempos em que vivemos, das nossas heranças, daquilo que nós adquirimos para nós através de conceitos errados, leituras erradas, dinâmicas erradas, e por aí vai. Precisamos também liberar com graça determinadas coisas para avançarmos com graça em outras. Vocês lembram que quando Paulo tinha um espinho na carne, né? Eu não me lembro agora qual lugar que está isso na Bíblia, quem lembrar pode escrever aí. Paulo tinha um espinho na carne e ele orou 3 vezes para que esse espinho saísse. A Bíblia não fala que espinho é esse. Podia ser a cegueira, que ele ficou enxergando mal, e vários tópicos que as pessoas falam sobre esse espinho. Mas o que importa é que o Senhor falou: não, a minha graça te basta. Por quê? Porque aquele espinho que ele tinha na carne poderia fazê-lo voltar à cultura dele passada, poderia fazê-lo não entender o absolutismo da palavra e do que Deus queria para ele, porque nós somos muito falhos. Lembra que Paulo diz assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse está em mim. Por quê? Porque foi gerado já ali dentro. Uma cultura foi estabelecida e ele está lutando, esmurrando o corpo dele, fazendo um monte de coisa para ser desprendido dessa cultura errada que ele trazia consigo. Fases da transição. Primeira fase, morte. Por quê? Porque tudo que a gente faz para o reino, a gente tem um abalo daquilo que é velho, né? Como nós estamos falando aqui. Muitas coisas que eu vim para Jesus, eu tinha 33 anos. Então, durante 33 anos, eu aprendi tudo errado. Né? Minha cultura do lar, minha cultura do mundo, minha cultura religiosa era toda distorcida. Então, eu tive que morrer em muitas coisas para poder adquirir o novo de Deus. E eu digo com certeza para vocês, sem novo nascimento, sem o Espírito Santo vir habitar no seu ser, você não consegue fazer, porque as guerras espirituais são imensas. Outra fase da transição, confusão. Confusão por quê? Porque o processo para sabermos que estamos fora do lugar. E esse processo é justamente a transição mental. Será que é isso mesmo? Porque o inimigo ele vem o tempo todo dizer assim, que nada, tem nada a ver, você pode fazer isso não tem problema. Eu, durante muitos anos, eu preguei na igreja sobre todas essas transições, as transições que foram trazidas pelo paganismo. Natal, Ano Novo, a Páscoa do ovinho de chocolate, tudo isso eu trouxe sistematicamente para que as pessoas entendessem. Aí você me pergunta, pastora, hoje todos estão fazendo o que você falou? Aí eu falo para você, não. Por quê? Porque não transicionaram, não morreram, não adquiriram a verdade pura e simples, porque é mais fácil eu ficar no meu conforto. Ai, para quê? Eu acho tão bonitinho aquelas luzinhas piscando na minha árvore, é tão bonito. Ai, é tão gostoso o chocolatezinho na Páscoa. Para comer chocolate a qualquer momento, querido. É só não colocar na Páscoa, só não dizer que é Páscoa. Você pode até comer na Páscoa, mas é só não dizer que é Páscoa. Porque o que é a Páscoa? Né? Êxodo 12, 13. Vamos ler lá e saber o que aconteceu e explicar isso para as pessoas dentro de casa.
mesmo que elas não ouçam, como muitos não ouviram a mim, e até hoje não ouvem, mas eu faço o meu papel, porque nós temos que transicionar a cada momento que as pessoas vivem. Enquanto elas estiverem ao nosso alcance, a gente vai falar. Isso, isso não depende da gente convencê-los, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, vamos lá. A outra fase de transição são trevas. Trevas, por quê? Processo em que rompemos com o velho, mas ainda não enxergamos o novo. Você já rompeu com o velho? Não, eu não faço mais essas coisas. Eu não quero mais, isso aí não é para mim. Eu não assisto mais isso. Eu não coopero mais com aquilo. Mas o novo você ainda não consegue enxergar. Que a verdadeira Páscoa transiciona você para a cura, para a libertação, para o momento exato que você está vivendo. Não no passado mais, mas no que você vai viver agora, no futuro, no que você está avançando para viver. E cada Páscoa, Deus dá uma coisa nova. Eu vou falar para vocês uma experiência minha, da Páscoa de 2020, antes de entrar a Covid. O que aconteceu? A Páscoa, o Senhor me falou antes de avisarem da pandemia, o Senhor me falou, quero que você passe suco de uva nas portas e nas janelas, para evitar que vocês fiquem doentes. Eu falei para todo mundo que eu pude. Uns passaram, outros não. A maioria ficou doente, eu não fiquei. E quando fiquei também não fiquei morrendo, não fiquei mal, fiquei em casa, tranquila. Por quê? Porque você passa a ouvir o novo de Deus. Isso é ouvir o Espírito. Ai, mas isso aí é meninice, isso é criancice, isso aí é bobeira. É o profético, é o profético. Tem muitas coisas que a tribo de Sacar falou ali para aquele povo, que era o profético, não foi escrito, mas eles transicionaram. Eles fizeram coisas para avançar naquilo que eles estavam vivendo. E é isso que a nossa mentalidade de igreja orgânica, corpo de Cristo, precisa ser transicionado. Viver a mente de Cristo e não só a lei que foi colocada na palavra, porque a letra pura e simples, ela vai te matar, porque se você não quiser estar morto, você tem que ser transicionado, sair das trevas, sair da mentalidade antiga de viver só no Antigo Testamento e entender que Jesus já veio, já ensinou o que a gente tinha que fazer e falou: vocês não entendem ainda? Né? O bully, que é o povo de pouca fé, né? É bully. Então, gente, vamos transicionar, vamos sair dessas trevas e enxergar o novo de Deus. E outro processo de transição, luz. Processo em que o discernimento novo passamos a dar passos em sua direção. Passamos a dar passos no novo de Deus. Ah, Senhor, é para botar o suco de uva na porta? Vou botar. É para pegar e ficar, sair na rua, como Deus já falou para mim fazer, eu fiz. Vai lá na praça e anda descalço nela, profetizando naquela praça lá e passando com a bandeira vermelha na mão. Eu não entendi nada, mas eu fiz. Porque o Senhor falou, eu faço, não quero nem saber. A praça que eu moro hoje nunca mais teve processos de assassinato. Não teve, porque aqui tinha muito disso, por causa do tráfico. Nunca mais teve processos de pessoas andando, fazendo coisas erradas, de drogas. Algumas coisas mudaram, melhoraram, e o Senhor ainda falou para mim: essa rua não será mais chamada por o nome da rua, será chamada Jeová chamar, Deus está aqui. Então, são coisas novas que Deus te dá. E ou você faz e responde ao chamado de Deus, ou você fica preso aos processos engessados que não estão sendo ouvidos pela transição que você está passando. Um, dois, três, luz, agora confiança, a outra fase da transição. Processo em que passamos a enxergar e experimentar primícias do novo. E primícias, querido, fala exatamente do que nós estamos vivendo agora. Páscoa, primeiro ano, início do ano,
tudo fala de primícias. A Páscoa, quando ocorreu, ela foi para libertar os primogênitos, os primeiros. Por quê? Porque havia uma maldição que Deus mandou matar todos os primogênitos do Egito e do povo de Deus também, dos judeus também, se eles não tivessem colocado o sangue nos murais, né? Então, os primogênitos que obedeceram, ouviram o que Moisés falou para eles, foram salvos. Então, ali foi a salvação dos primogênitos, porque era isso que estava sendo liberto naquele momento. E depois transicionou novamente, né? Aí você tem que estudar toda a história, que aí transicionou para os levitas. Já não eram mais os primogênitos. Teve uma situação que um levita foi e matou alguém para poder libertar a uma situação que foi feita errada, e aí passou a ser os levitas o povo de Deus, né? Aí depois dos levitas foram quem? Todos que Jesus morreu por eles. Todos que Jesus morreu e creem e aceitam Cristo como Senhor e Salvador são os primogênitos de Deus, são as primícias de Deus. Então, aquele que crê é primícia de Deus. Você é primícia de Deus. Você que aceitou a Jesus, que disse a Ele que quer Ele como seu Senhor e Salvador, você se tornou de Deus. E aquele que é de Deus é o servo dele, é aquele que cuida das coisas dele. Amém? Então, essa é a confiança que nós temos que ter. Nós temos que transicionar desde o tempo da saída do Egito do povo de Deus lá, e estudar a história para saber o que aconteceu depois, até chegar a Cristo, que é a dispensação que nós estamos vivendo hoje, dispensação da graça, que é a igreja, o parêntese na história, né? Então, depois disso vem qual outra transição? Vida. Processo em que desfrutamos completamente o novo. Sabe aquela coisa que você já saiu de todos os processos de prisão espiritual, emocional, física, e você começa a viver realmente o novo de Deus de uma maneira espetacular. Porque Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Mas as pessoas muitas vezes não estão vivendo essa vida com abundância. E por quê? Nós vamos chegar lá. Depois disso vem o processo de quê? Da transição de glória. A glória a gente vai ter aonde? Nas dimensões do grande romper, né? É algo sobrenatural, abundante, que você pode viver aqui na Terra, dependendo do que Deus vai te levar a fazer, se você responder ao seu chamado, ou na glória eterna. Então, essa fase da confusão na transição, a nossa mente precisa abraçar novos caminhos, novos métodos, novos entendimentos. Essa dificuldade de deixar as velhas maneiras de pensar e os conceitos. Se vocês entenderem isso, toda a confusão em relação à transição que você tem que passar vai se tornar mais leve. O conflito no sistema de crenças. Nós não, gente, Jesus não veio aqui para criar nenhuma religião, ele veio para criar um estilo de vida. Ele veio, olha, faz isso, vai dar tudo certo. Vocês vão ser maltratados? Vão. Vocês vão ser humilhados? Vão. Vocês vão ter aflição? Vão. Mas vocês estão melhores do que todos, porque eu já venci o mundo. O que Jesus estava dizendo ali? Olha, eu já venci, e o que eu fiz por vocês leva vocês adiante, mesmo que as pessoas não entendam, a paz que excede o entendimento, tudo que a shalom, né, a completude, a vontade de Deus vem no seu coração e o fruto do Espírito vem. Então não existe, a gente às vezes eu falava assim, meu Deus, como é que esses mártires que morrem aí, às vezes botam fogo neles, e tantos que aconteceram desde a época da igreja primitiva, eles morriam sorrindo, morriam cantando. Por quê? A completude, gente. Eles já alcançaram um novo nível. Eles não estão mais sentindo nada. Por que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para cima, olhou para o céu e sorriu e ficou ali com um semblante de anjo? Porque isso é completude, isso é paz, isso é estar completamente ligado ao Senhor Jesus e não estar mais sentindo nada mais aqui.
Nada mais aqui importa, por quê? Porque você alcançou esse romper abundante. Então, essa fase de confusão de crenças, essas ideias somem, e você vive realmente aquela palavra, não vivo mais eu, Gálatas 2:20. Então, as ideias da última estação, elas guerreiam com a revelação da nova estação. Então, estejam muito atentos nesse momento que nós estamos transicionando, que nós estamos mudando, saindo de várias coisas que o Senhor está nos acordando. A igreja está sendo desperta agora de uma maneira sensacional, porque antes a gente vivia preso nas paredes. Hoje o Senhor está fazendo boom, explodindo tudo, falando tudo, dando todos os pontos que estamos errando, nos alegrando com a vida e a vida com a abundância que Ele nos deu. Saímos daquele processo do, eu tenho que fazer isso, o ritual, e papapá. Temos um ritual? Temos, aquele que está na Bíblia. O que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente fizer isso, a gente cumpre a palavra toda. É olhar para o outro e falar assim, será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Né? 3 tipos de ignorância na transição. Primeiro, indolência. É difícil você transicionar se você é uma pessoa que tem indolência. O que é indolência? Adiamento de compromissos, preguiça, passividade. Segundo, agudeza de mente. O que é agudeza de mente? É aquela pessoa que sabe tudo, não é ensinável e é arrogante, né? Ela acha que tudo que ela sabe é o imprescindível. Não pode mudar. Se você fala alguma coisa diferente, ela diz, não, não é assim não, é do meu jeito e tá. Isso é uma ignorância na transição. O último é falta de revelação. Não tem comunicação com o Senhor, né? Não tem revelação. A gente pode dar o exemplo aí de Saul. Saul, ele queria fazer o que o povo falava para ele fazer. Por quê? Porque ele queria estar bem com todos. E ele não ouvia a Samuel, que era o profeta, que dava a ele a direção, a revelação. Não ouvia a palavra que já tinha sido dada ali, que ele não podia fazer as coisas que ele fez. Por quê? Porque ele queria agradar os outros. Então, essa falta de revelação também atrapalha na transição. Transições são caracterizadas pela mudança de som. Lembra que eu falei? Guarda isso, olha o som. O som, gente, é o que produz o movimento. Às vezes, você faz, você tem aquela coisa assim, não, vou ficar aqui quietinho, não vou falar nada, mas o Senhor, Ele nos ensina desde Gênesis, que tudo foi criado pelo som. A palavra, haja luz. Haja. Deus falou. Jesus é a palavra. Então, nós temos que usar a palavra, nós temos que usar o som da nossa boca, seja falando em línguas, seja orando, seja louvando. Isso move o mundo espiritual. Por quê? Porque o Senhor habita no meio dos louvores. Então, quando nós louvamos, o Senhor se apresenta de forma sobrenatural. Existem louvores de guerra, existem louvores para acalmar o espírito, existem louvores de todos os tipos. Se você é uma pessoa que começa a adorar o Senhor em espírito e em verdade, na palavra dele, você começa até a ministrar louvores espontâneos que você não precisa ter letra. E isso move o mundo espiritual. Isso produz coisas importantes no mundo espiritual, conforme as revelações que você vai tendo. Olha, o som físico, ele sempre liderou os exércitos de Deus. Quando Deus mandou o povo cercar Jericó, né? Ele mandou o povo ir fazendo o quê? Barulho. Então, depois teve o som da trombeta. Cada som daqueles que foram feitos quebravam as muralhas espirituais que estavam ali em Jericó. E aí, no 7º dia, caiu Jericó.
Então, existem sons que precisam ser ordenados. Nós precisamos ouvir, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Às vezes é um dia de choro, é um dia só para chorar. Outro é o dia só para rir. Né? Os ciclos dos sons que nós estamos produzindo interferem no mundo espiritual. Então, a voz do Senhor muitas vezes soa como uma trombeta. Quando o Senhor quis falar com o povo ali de Moisés, parecia trovões, e as pessoas ficaram assustadas e falaram: não, fala você, Moisés, conosco. Então, nós temos que estar preparados para ser transicionados, para ouvir a voz de Deus como trombeta, ouvir a voz de Deus como trovão, ouvir a voz de Deus como um sussurro, para sermos transicionados para o tempo que Ele quer. No Antigo Testamento, o soar das trombetas proclamava a descida do Senhor, sendo que esse som tinha grande poder para abalar o que parecia invencível. O som, em hebraico, designa como um catalisador necessário para fazer com que as coisas aconteçam. Por isso é muito necessário o som. Quando você quer liberar alguma coisa na sua casa, faça um tempo de adoração. Sabe? Se prostre diante do Senhor. Eu não posso me ajoelhar porque eu tenho dor no joelho, mas às vezes eu ajoelho só um pouquinho, levanto, já saio guerreando e adorando, conforme o Senhor vai ministrando ao meu coração. O louvor, ele nos conecta a Deus. Abram em Hebreus 13, 15. Agora eu vou falar algumas passagens bíblicas para trazer esse entendimento melhor. Hebreus 13, 15. Diz assim: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, não é qualquer um que pode adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, fazer sacrifício de louvor. É só os que confessam o nome dele. E às vezes tem muita gente que está adorando, está fazendo som aí, mas não está produzindo nada. Por quê? Porque não confessam o nome do Senhor. E esse confessar o nome do Senhor, ele fala de muitas coisas. Ele fala da sua entrega, ele fala da sua renúncia, ele fala de tudo aquilo que você faz concernente àquilo que o Senhor mandou você fazer dentro da palavra. E o louvor, ele também muda a atmosfera. Em 2 Crônicas 20, 2 Crônicas 20, do versículo 18 até o 30, diz assim, então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e a adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz ao Yahvé, o Senhor Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá, moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois vocês podem continuar lendo até o 30, eu não vou ler até o 30. Eu quero só que vocês entendam que essa atitude de Josafá mudou a guerra, mudou o ambiente, rompeu situações, para que eles saíssem de um lugar que eles estavam emboscados para viver a liberdade. Então, o som muda as situações, muda a atmosfera. O som libera a fé. E Deus habita no meio dos louvores. Está em Salmos 22, versículo 3. A transição também nos leva para a próxima estação de glória. Saindo de uma mentalidade de igreja local, igreja parede, para uma mentalidade de reino. Isso está em Lucas 17,
20 e 21. Lucas 17. Estou correndo um pouquinho, tá, irmãos? Para mim não ficar cansativa aí para vocês e para que vocês possam ter o entendimento completo. Depois vocês buscam na palavra ali, tudo que vocês tiverem dúvida, para poder trazer mais entendimento aí para vocês do que eu estou falando. Lucas 17, 20 e 21. Diz assim: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Olha que coisa maravilhosa. O reino de Deus já está entre nós. Já habita em nós o Espírito Santo. Jesus já deu a palavra para que nós possamos agir nessa palavra. Então, a mentalidade do reino não é um local, é aquilo que nós fazemos dentro da instrumentalidade de cada um e daquilo que Deus nos ensinou a fazer. Né? Isso é ter a mentalidade do reino. Então, sair também da realidade de um ajuntamento para exercer domínio. Olha isso. Sair da mentalidade de ajuntamento. Eu tenho que fazer só se a igreja mandar, só se está todo mundo. Não. Você é um ser que já foi comprado por Cristo na cruz. Então, o Senhor tem a capacidade de falar com você algo que você que vai dominar. Você que vai ir à frente. Você que vai lá fazer. Não vai dar tempo de falar com a pastora Fabiana. Não vai dar tempo, às vezes, de fazer a gente vai fazer um grupo aqui de oração. Não vai dar tempo, porque as coisas são muito rápidas. E o que o Senhor falar, faça. Faça. Tem vezes que ele vai falar assim, não, vai lá e consulte a sua liderança. É diferente. E é isso que é preciso transicionar na nossa mente. Como nós estamos agindo? Estou agindo dentro da vontade de Deus? Ou eu ainda estou imaturo que não consigo governar aquilo que o Senhor mandou fazer? E aí cansa, às vezes, aqueles que estão na liderança, porque a pessoa nunca avança, nunca amadurece para fazer aquilo que, né? Porque eu sou pastora já há 18 anos, 19 anos, sei lá. Eu tenho hora que eu tenho que pegar e falar, pastora, estou precisando de ajuda, porque nós não vivemos sozinhos, né? A gente precisa uns dos outros, mas tem hora que eu tenho que ter maturidade e falar assim, não, vou fazer isso porque é da vontade de Deus. Está entendendo? É preciso se mover com domínio. Outra coisa, tempo para se mover da comunhão para a guerra. Da comunhão. Estamos aqui em comunhão, estamos aqui aprendendo, crescendo juntos. Mas ao sairmos dessa comunhão aqui, temos que entender como que nós vamos guerrear. Eu não sei quais são as suas guerras, mas existem guerras que você só vai vencer no amor, no silêncio. Outras você só vai vencer louvando, agradecendo a Deus. Outras vai ser você saindo do meio da parentela. Eu não sei. Deus é que vai te indicar. Precisamos nos mover como o rei. Salmo 145. Salmo 145, versículo de número 13 ao 15. Diz assim: porquanto teu reino é reino eterno, e o teu domínio perdura de geração em geração. O Senhor ampara todos os que caem e ergue todos os que estão deprimidos. Os olhos de todos em ti esperam, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. No devido tempo. Então, nós precisamos nos mover aqui como o rei se move. Aqui era uma demonstração de como o reino de Deus agia, de tempo em tempo, de geração em geração. A transição nos leva para a próxima estação de glória. É isso que nós estamos falando. Então, nós precisamos nos mover como rei. Nós precisamos voluntariamente nos mover. Devemos nos submeter ao governo soberano de um Deus santo. Se nós, olha, gente, eu falo isso para muita gente. Você entra num ônibus,
você confia naquele motorista, que ele vai te levar no lugar que está proposto ali naquela estação ali do ônibus. Mas tem gente que não confia no Deus Santo, poderoso, que vai levar você aonde Ele quer. Ai, será, Senhor? Bota a lãzinha no orvalho, tira a lãzinha do orvalho. O Senhor falou, está falado, gente. Né? Falou, ó, isso. Aí ele não fala mais, passou 10 anos ele não falou mais, mas é a mesma palavra. O que ele falou para você há 10 anos atrás continua valendo, porque ele não muda. Ele não muda. O que ele disse vai acontecer. Tá? Então, Deus está nos movendo de frequentadores de igreja local para um lugar de domínio, ocupação e governo. Com Ele, nas esferas e lugares para os quais Deus nos designou. Nós estamos nos movendo, gente. Olha a igreja aí, ó. A plataforma de lugares está sendo totalmente deslocada. Nós estamos nos movendo. É assim, daqui a pouco você vai estar pregando no capô do teu carro, tá? Porque não vai dar tempo. Ou então você vai estar na praia e daqui a pouco vai gerar um monte de gente ali porque quer ouvir o que você está falando. Que é isso que a Bíblia diz. Que muitos vão chegar conforme aquilo que Deus vai tratando com você. Porque primeiro você tem que ser tratado. Primeiro você tem que transicionar isso. E aí quando Deus vê, bom, agora está pronto, então agora eu vou enviar. Porque como que Deus vai enviar pessoas que não são curadas para quem não está curado? Né? Então nós precisamos ser curados. Rápido, rápido. Jesus está voltando. Vamos lá, gente. Vamos ser curados logo do nosso jeito de falar, do nosso jeito de viver, da nossa maneira de acreditar. Vamos acreditar naquilo que o Senhor está falando para a gente fazer. Vamos crer no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todas as nossas emoções. É isso que Ele quer de nós nessa estação, essa nova estação, né? O reino de Deus, ele não se baseia em padrões do mundo. O reino de Deus não pode ser compreendido com uma mente natural. Então, não se baseia nos padrões do mundo. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha bem, é isso. Então, tudo que você fizer, faça com alegria, com paz no Espírito Santo. Nós vamos fazer a festa perpétua de Páscoa? Nós vamos fazer isso com alegria, com paz, né? É isso. Isso é viver o reino. É transicionar com leveza, sem querer impor nada a ninguém, porque nós também tivemos o nosso tempo de transição. E o reino está cheio de poder e autoridade para prevalecer sobre os outros impérios. Às vezes a gente pensa assim, a gente faz, mas não muda, muda sim, muda muito. A gente é que acha que não mudou porque a gente está olhando as nossas circunstâncias, mas põe seus olhos em Cristo e tudo que já aconteceu na tua vida, todo o tempo que você já transicionou, quanta coisa já mudou na sua vida. Quanta coisa Deus já tem feito para que algo aconteça. Às vezes não é do jeito que a gente quer. Eu gostaria de estar viajando, porque meu passaporte, eu nem tenho meu passaporte ainda, gente, só para vocês terem ideia. Eu queria estar viajando para tudo que até canto. Esse era o meu sonho de consumo. Mas aí Deus me faz viajar aqui com vocês para tudo que é lugar do mundo. Estou transicionando a minha mente, porque a minha mente tem que ser espiritual, não pode ser só carnal. Se Ele quiser me levar, Ele vai levar. Mas a minha alma, que é a divisão aí, do físico e o espiritual, ela tem que ficar caladinha e ouvir o que o Espírito está mandando fazer hoje, para que amanhã o Senhor cumpra o que Ele quer, né, nos projetos dele na nossa vida, amém? Então, vamos lá. Devemos representar a cultura do reino no qual estamos alinhados. Você é um príncipe, uma princesa, você tem que estar alinhado com o rei. Você tem que estar com o protocolo do reino em dia, né? O reino dos homens,
tem todo um protocolo. Você não pode chegar de qualquer jeito diante da rainha, do rei. Você não pode chegar de qualquer jeito na festa do reinado. Tem todos os protocolos. No mundo espiritual também. Nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira. Então, nós temos que conhecer o protocolo do reino. Para quê? Para que nós sejamos transicionados a esse alinhamento. Como é que eu tenho que me apresentar espiritualmente? Vamos falar de vestes aí. Ordem e decência. A Bíblia não fala de vestido, de calça comprida. Ordem e decência. Então, você tem que olhar para o espelho e ver se está tudo certinho aqui, eu estou bem, não estou rasgada, não está aparecendo nada. Ordem e decência. Esse é o protocolo do reino. Isso é uma das coisas. O reino é tomado por violência, fazendo pressão em situações difíceis. Gente, essa violência aí não tem nada a ver com agressão. Não tem nada a ver com ser bruto. É a violência que a gente faz a nós mesmos, porque a nossa vontade, às vezes, é dar, uns tapas. Mas aí a gente faz violência contra nós e fazemos o quê? Silenciamos. Ficamos quietos. E damos mais ouvidos àquilo que a pessoa, às vezes, está ali sendo agressiva, está sendo inconveniente, e nós fazemos guerra conosco para que o reino de Deus se estabeleça e as pessoas olhem para nós e falem assim, realmente você está em paz. Porque é isso que nós temos que produzir. Não é trazer mais guerra. E isso entre nós, principalmente entre nós. Porque se somos irmãos de sangue, irmão, se Jesus morreu por nós naquela cruz, nós hoje temos o DNA de Jesus, né? O sangue dele está em nossas veias. Então, aquele que não participa desse sangue, não participa dessa comunhão de palavra, da palavra do Senhor, não é meu irmão de sangue. E aí a palavra diz que com esses nem comais. Então, isso aí é coisa para pensar também. Então, os violentos estão tomando o reino pela força e ganhando impulso, devendo ser um povo de estratégia. Agora sim, Jesus. Eu vou avançar aqui mais um pouco, porque teria muito mais coisa para falar, e aí eu vou falar isso mais em outro tempo. Vou para o finalzinho e outra vez eu falo essas outras coisas que tem muito mais coisas para avançar. Vou falar sobre o que fazer quando não se tem a condição necessária para a transição. O que fazer quando não se tem a condição necessária para a transição? Salmo 149, versículos 6 a 9. Diz assim: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. O que é essa espada de 2 fios aí? Aí no 7 fala, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor. O que é isso, gente? Que guerra é essa? É uma guerra espiritual. Aqui não está falando da gente pegar a espada e ir lá no Congresso meter a faca nos políticos. Não. Está falando de uma guerra espiritual, uma guerra do reino de Deus, que avança, louvando, engrandecendo o nome de Deus. Né? Outra coisa necessária, leia e medite a palavra. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A gente tem que ler isso até ficar guardado dentro da gente, porque isso é a espada de Deus. Ela divide as nossas intenções, ela mostra a verdade daquilo que nós somos, ela nos recria a cada dia, ela é um confronto para nós. Ela nos confronta, nos dando direção correta para viver. Outro ponto, reconheça e confesse a verdade do seu coração. E aí a gente entra numa coisa tão
forte, que é Mateus 26, do versículo 39 ao 42, que fala assim: indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Gente, é Jesus que está ali se abrindo, confessando. E a gente quer ser forte. A gente quer achar que a gente não tem que confessar nada. A gente está aí, está toda arrebentada, está querendo se fazer de forte. Não tem como. Se até o Cristo foi lá diante do Pai e confessou: Senhor, está doendo. Se possível, passa de mim. E ele sabia que não era possível. Ele sabia. Mas ele estava ali confessando. Para quê? Para nos ensinar que nós precisamos confessar. Nós precisamos ser reais, verdadeiros. Não podemos ter uma máscara. Outro ponto, adote a identidade futura que Deus tem determinado para você. Isaías 41, de 15 a 20, diz assim para nós, irmãos: Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fonte nos meios dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de águas. Plantarei nos desertos o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. O Senhor está falando para nós. O Senhor quer fazer isso conosco, nos levarmos a sermos esse trilho novo, a trilharmos um novo caminho. Outro ponto, dê ao Senhor o que Ele está requerendo de você. Gênesis 22, versículo 1 ao 19, quando Deus fala para Abraão: pega o teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, o oferece ali em holocausto, sob uma das montanhas que eu te direi. Você conseguiria fazer isso? A entrega tem que ser assim, absoluta. Eu entrego, Senhor. Eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Meu filho é teu, minha casa é tua, meus sonhos são teus. É esse tipo de entrega que Deus quer de mim. Outro ponto, peça ajuda à sua cadeia de autoridades. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tem gente que se prende só a isso. Aí fica a vida inteira só pedindo oração àqueles que são seus líderes. Mas vocês têm que transicionar para ouvir a confissão de outros também. Tome posse do seu lugar de direito. Colossenses 1, de 12 a 14. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Para isso é preciso andar na luz, né? E a Bíblia fala: se você não anda na luz como ele na luz está, você não tem comunhão uns com os outros. Então, tem que chegar a esse amadurecimento, né? Entender quem você é, como você age, porque senão você vai ser enganado, vai continuar na transição da confusão. E, por último, entendam o tempo em que estamos vivendo, para que não sejam presa fácil do enganador. 1 Timóteo 4, de 1 a 5, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenâncias de abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, essa última que fecha todos os pontos que nós falamos aqui. O Espírito diz, muitos apostatarão da fé. Né? O que é apostar? Se divorciaram, se separaram da verdadeira fé. Estão dando ouvidos à doutrina de demônios. Né? E a gente sabe bem como é que tem acontecido por aí. Então, tudo é bom, foi criado para nós. Deus criou tudo para nós. Algumas coisas que Deus falou no Antigo Testamento, para hoje ele já aboliu. Né? Antigamente, tinha muitas coisas que eram feitas que não se faz hoje. A gente não faz mais sacrifício de animais, porque Jesus foi o último sacrifício. Ele se entregou uma última vez. Então, hoje nós estamos servindo a Deus pela ordem de Melquisedeque, que foi o primeiro sacerdote a fazer a Santa Ceia junto com Abraão. E nós temos essa condição de fazer tudo em memória de Cristo, pelo que ele fez por nós. Então, nós temos que cear sempre que estivermos juntos, sempre que falarmos a palavra, em memória a Cristo, em memória ao que ele fez por nós. Então, eu gostaria de ceiar com vocês. Espero que tenha sido bem compreendido tudo que eu falei. Eu sei que falei um pouco rápido, mas depois a gente pode voltar e estar falando mais. Vocês podem estar ouvindo também pelo YouTube essa palavra e anotando, fazendo suas reflexões do que foi falado. Mas o importante é, nós precisamos transicionar a nossa mente para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. E ninguém transiciona sem estudo, sem pesquisa, sem viver realmente a palavra de Deus como ela é. Eu não posso fazer um curso de medicina sem estudar os padrões que são ensinados. E para Deus é a mesma coisa. Nós temos que estudar a Bíblia, estudar os conceitos, estudar, e estar sempre juntos, querendo aprender mais e mais, porque através do ensino, dessa liberalidade de querer entender, sair dos padrões antigos, é que nós vamos manter realmente a fé pura e simples que Jesus nos ensinou a andarmos. Amém? Vamos estar ceando. E eu gostaria de, depois da ceia, pedir para a pastora colocar um louvor. E eu quero ministrar a ceia hoje, lendo a passagem em que o Senhor estava ali falando, Mateus 26, de 26 a 8. Mateus 26, de 26 a 8. A 28, desculpa. 26 a 28. E enquanto eu falo essas palavras, vocês que estão aí com o seu pão, com o seu suco de uva, façam como a palavra está dizendo para fazer. Amém? Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e deu graças, e o partiu, e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei. Isso é o meu corpo, comam. Em seguida tomou um cálice, deu graças, o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele, todos vós. Podemos beber. Pois isso é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai.
Nós vamos beber esse fruto da vida com o Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, por ter nos ensinado a partilhar o pão, a entender a remissão dos pecados. Obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão com meus irmãos. A ceia nos cura, a ceia nos redime, a ceia nos leva a um patamar espiritual diferente daquilo tudo que nós vivemos no ritual. E nesse momento nós estejamos realmente sendo amparados por Ti, curados por Ti, que possamos viver o sobrenatural que tem já para nós, desde que o Senhor fez essa ceia. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado.